Eu falei que ia ter live. Vai ser tarde? Vai ser tarde, mas não prometi. Não prometi, não foi? Pessoas, o evento onde eu tava demorou mais do que eu esperava. E aí eu falei, não, quando eu chegar eu vou fazer live. Tinha até gravado um vídeo falando, acabei de me riscar, eu acho. Falando que ia ter live, vou fazer live, vou fazer live. Acabou que o celular tinha acabado a bateria. Anfa, eu vou começando e aí quem for entrando vai dando oi, fala boa noite, tá? Que eu quero hoje ser bem objetiva. Seguinte, eu resolvi fazer essa live sobre comunicação. Por quê? Existem dois tipos de pessoas quando a gente fala sobre comunicação. Quais que são as pessoas? Ou é aquela pessoa que guarda tudo, não fala nada, finge que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, ou é aquela pessoa que explode, sabe? Aquela de que fala assim, não leva desaforo para casa. E aí já fala tudo da hora que foi, do jeito que é e tal. Então, são essas duas pessoas. Eu vou contar um pouquinho a história de quem eu era, certo? Eu nunca tive problema, eu sempre fui uma pessoa muito calma. E eu lembro que às vezes eu falava assim, eu acho que eu sou calma até demais. Eu, eu era daquelas que guardava, sabe? Que guardava tudinho, que guardava tudinho. E principalmente em relacionamentos amorosos. Acontecia alguma coisa que eu não gostava, que eu estava insatisfeito, que tinha me magoado, eu fingia que estava tudo bem. Eu procurava ser a namorada perfeita, sabe? Aquela que nunca reclamava, que tudo estava bem, que eu não vou falar nada, que eu topo tudo. Era esse tipo. Dava certo? Não, não dava certo. E eu lembro que tudo eu guardava, tudo eu guardava, tudo eu guardava, certo? Todos os meus relacionamentos. Eu nunca fui daquela de explosiva, eu sempre fui muito calma. E, e aí eu guardava muito, tudo, 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 tudo. Até que chegou um dia, logo depois, não logo depois, mas quando eu já estava num processo de coaching, processo de autoconhecimento, eu decidi que eu aprendi que eu precisava falar as coisas, aquela minha ideia de ser a namorada perfeita, que nunca reclamava, que nunca falava nada, era errônea, sabe? Porque eu também até perdi um pouquinho da minha identidade. Então eu lembro que eu comecei a mudar, assim, comecei a treinar a tal da comunicação. E não foi fácil, porque se você, eu acho que se você é daquele explosivo, é muito mais fácil você falar do que aquele que guarda. O que guarda para falar, meu amigo. E aí eu lembro que eu comecei a pesquisar e a estudar mais um pouquinho sobre comunicação e comunicação assertiva. E eu lembro a primeira vez que realmente clicou, que foi nesse relacionamento. Aconteceu uma coisa que eu realmente não gostei, e era muito no início, assim, eu acho que a gente estava, 4 meses juntos, 5 meses juntos, por aí. E eu lembro que foi uma coisa que tinha acontecido na sexta, aí no sábado eu passei o dia todo no curso, não o vi. No domingo, aí ele dormiu fora e tal, aí no domingo a gente foi se encontrar e ele falou: vou chamar meu amigo pra almoçar com a gente. Eu falei: não, eu prefiro que seja só nós dois. E eu tava num nervoso, porque essa é a primeira vez que realmente eu ia me posicionar assim de algo que eu não gostei, porque eu nunca fazia isso. E aí eu lembro que ele chegou em casa e, vamos almoçar, eu entro aqui. E aí eu fui falar direitinho e tal, né? Sobre o que é, não vem ao caso. E ele agradeceu, ele falou, não, que você tem que falar quando você não gostar, quando tiver ruim, né? E aquilo me trouxe um alívio, eu falei, cara, é menos bicho de 7 cabeças do que eu imaginei. Falar o que eu quero, falar o que não tá legal.
Porque pra mim, né, aquilo me deu uma leveza e tal. Vou falar que eu aprendi de uma vez e sempre falo, não, eu ainda tô aprendendo, tanto que por que eu decidi fazer essa da comunicação? Porque a comunicação é a coisa mais importante em um relacionamento. Seja amoroso, seja com pais, seja com filhos, seja com o chefe, com os amigos. É importante você ter uma comunicação. E cada dia mais eu vejo que a gente está falho na comunicação. Entendeu? Ou a gente não fala nada ou a gente fala tudo. E tem que ter o equilíbrio por aí. E aí eu estava lendo esse livro, que eu finalizei ontem, eu acho, que é o Curar, é do Dr. David Servan. David Servan. E ele fala de várias coisas e um dos capítulos foi sobre a comunicação. E aí eu falei, caraca, é uma coisa realmente que eu parei para pensar, e inclusive logo depois eu comprei o tal lá do livro Comunicação Não Violenta, porque é uma coisa que a gente tem que estar testando, e isso ele deixa bem claro. No final do capítulo ele deixa bem claro, ele fala que ele é psiquiatra, ele estuda e ele fala que se ele está 70% melhor na comunicação é muito, mas que é uma coisa constante. Então, o que eu queria falar para vocês hoje? Sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, como ele chama. Não é ele que chama, é o Dr. Gottman. Ele fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse que eu até coloquei nos meus stories. Então, os 4 são: primeiro é crítica, segundo é o desprezo, o terceiro é contra-ataque e o quarto apedrejamento. Esses dois últimos, ele fala eles juntos, que é tipo quando chega no fundo do poço mesmo do relacionamento. Então, a crítica já diz tudo, gente. A crítica é você reclamar de algo, mas por meio de uma crítica. Em vez de você falar assim, olha, me incomoda que você se atrasa, que eu quero estar... Nossa, tá atrasado de novo. Vive atrasado. Ai, como é que é? Quer lavar... Ah, você nunca ajuda na casa. Você só sabe, é aquela coisa de que não é uma, sabe, falar crítica construtiva. Crítica não é construtiva, não. Tem maneira de você falar a crítica, né? Então é essa é, de você realmente criticar e apontar o erro da pessoa, mas não é de uma maneira construtiva, é de uma maneira realmente criticando. E acontece muito mais, pelo que eu vejo, eu posso estar errada, tá? Mas acontece mais nas mulheres. As mulheres, né, digamos, um relacionamento, né, homem e mulher, mulher com homem, ela critica mais ele, né? O homem às vezes, não, tá de boa, tá tranquilo e tal, não sei o quê. A mulher, ela critica mais, ela é mais assim, nesse ponto aqui, a crítica eu vejo que é a mulher. O segundo Cavaleiro do Apocalipse eu achei engraçado quando eu li. Mas pior que é, gente, porque é um atrás do outro e o final realmente é o término do relacionamento. Então é o Apocalipse. É o desprezo, sabe? O desprezo ele pode vir como um sarcasmo. Eu já fui muito sarcástica. Eu achava ótimo ser sarcástica. Eu achava lindo ser sarcástica, sabe? Eu achava engraçado, inteligente. Não, gente, é um porre. E você chama a pessoa, ai, né? Ah, tipo, você desprezar, você falar às vezes na frente mal dela, na frente de outros. E quando fala alguma coisa, a pessoa tá te falando alguma coisa, você faz assim, sabe? Isso é um desprezo de você chegar e, ai, não sei o que, sabe? E às vezes, e pode virar um tique, viu? Que eu conheci uma pessoa que toda vez que o namorado dela ia falar, ela fazia assim. Eu quase falava assim, cara, como assim? Tudo que ele fala, ou eram umas coisas às vezes que ele falava, eu acho horrível isso. E aí, então, o desprezo já é um presságio que as coisas não estão bem, que a comunicação tá falha, que ou você tá guardando muitas coisas, normalmente é quem guarda mais as coisas ou tá explodindo, né?
E o terceiro, esse aí, ele fala os dois juntos, o contra-ataque e o apedrejamento, que seria até às vezes o mais físico, é a coisa mais séria, sabe? Quando realmente terminam o relacionamento. E normalmente o apedrejamento pode ser uma surra, o apedrejamento pode ser. Pelo que eu entendi, o apedrejamento é algo mais físico. Mas na hora que eu li a palavra, eu não peguei muito assim para o literalmente apedrejamento. Eu acho que é um ciclo, entendeu? Se você começa com a crítica, você começa a criticar a pessoa, e entenda, você pontuar coisas de melhora que vai melhorar o relacionamento, aí isso ele explica, aí não é crítica. Então, digamos assim, atraso. Ele até dá um exemplo do atraso. Em vez de você falar, nossa, você está atrasado de novo. Toda vez a gente chega atrasado por sua causa. Você tem que falar assim, ó, eu não é legal. Eu gosto de chegar no lugar, nos lugares na hora. A gente podia, o que eu posso fazer para a gente chegar na hora? Será que eu posso adiantar alguma coisa? Será que o que você pode fazer? Você pode se arrumar mais cedo? Então a gente, entendeu? É diferente. Você tá falando um ponto de melhora, mas você tá falando de uma maneira mais assertiva, porque você já cutucar, entendeu? Então eu vejo que é isso, porque a crítica ela vai gerar o desprezo. Então, a crítica normalmente a pessoa fica com raiva, fica bem com raiva. Normalmente pode estourar com você. E aí depois você começa a desprezar. Ou então das duas, uma. Você se cala de uma vez porque você fala, não posso falar com ele. Às vezes é a maneira como você falou, entendeu? Então aí depois vai pro desprezo, contra-ataque e o apedrejamento. Que ele fala que a resolução disso é um término de relacionamento. A pessoa tem duas alternativas de resposta desse contra-ataque e o apedrejamento. Ou é a luta, aí fica a queda de braço, quem é que grita mais. Nossa, falar nisso, eu fiquei muito assim, porque eu fui ver um filme chamado Nascer de uma Estrela. É mais ou menos assim, não achei essas coisas que o povo tá falando tudo. E tem uma cena que me tocou que eu me senti mal. Que o cara é alcoólatra, e aí acontece uma coisa com ela, não vou falar pra não dar spoiler. Aí ele pega ela pega ele bebendo. Então vamos beber. Não sei o que, não é isso que você faz, não é isso que você fazia com seu pai, eu vou ser parceiro igual ao seu pai. Aí começa a chamar ela de ridícula, começa a chamar ela de estúpida, e aí começa os dois, um ao outro, gritar. E isso, gente, é comum a gente ver em filmes, é comum a gente ver em novela, e a gente vai começando a achar que é normal. É normal. Você tá casada há um tempo, você tá namorando há um tempo e começar a gritar com seu namorado e você começar. Não é normal. Cara, não é normal, sabe? Então, assim, eu tive sorte porque eu nunca vi os meus pais gritando com o outro. E minha mãe vive falando, eu nunca grito, realmente. Nunca gritou, não. Então, é o equilíbrio, porque nem esconder tudo, esse bichinho nunca sai do meu lado, nem esconder tudo e nem ser aquele que explode e que começa a gritar, aí começa um a falar mais alto do que o outro, aí fica aquela coisa de, nossa, gente, eu tenho um negócio pra grito, porque como aqui nunca gritou, eu lembro a primeira vez que gritaram comigo foi no trabalho, eu perdi o prumo. E aí, então, ele fala isso, é quando realmente termina, é quando começa esse desprezo, esse contra-ataque, é a queda de braço, quem é mais forte, quem grita mais alto, quem tem mais razão, sabe? E aí o relacionamento perde todo o respeito, toda leveza, todo o companheirismo, e você olha para aquela pessoa, ela não é mais o seu parceiro ou sua parceira. Ela parece que vira o inimigo, sabe? Tem uma. E você tem que pensar o quê? O seu marido,
A sua esposa não é o seu brother da rua, que você fala de qualquer jeito e tá tudo de boa, tá tudo bem. Não tá tudo bem, nem tá tudo de boa, não, sabe? A gente não pode perder o zelo, a gente não pode perder a gentileza, a gente não pode perder essa coisa, esse trato que a gente tem no começo do relacionamento. Ah, porque é normal. Não, baby, não é normal, não. É comum, mas não é normal, não. Eu lembro de uma história que a gente sempre fala de poder das palavras e a comunicação, a gente sabe que tem comunicação não verbal, mas a comunicação que eu tô falando com vocês hoje é comunicação verbal mesmo. E tem uma história de um menino que ele falava, ele magoava muitas pessoas pelas palavras. E o pai quis ensinar uma lição. O que o pai fez? Ele falou assim: toda palavra negativa que você falar, toda palavra de dor que você falar, você vai colocar um martelo nessa porta. E a gente vai pregar. Ele achou estúpido, aí começou a colocar, até que ele foi amadurecendo, foi parando de falar essas coisas, foi parando de magoar os outros, de gritar. E aí o pai dele chamou ele e falou assim: vamos ver essa porta? E aí ele começou a tirar os pregos. E as portinhas, nossa, esse bichinho tá muito chato. E as portinhas ele começou a ver que tinha uns furinhos. E ele falou assim: papai, e esses furos? Ele falou: é isso que acontece quando você magoa as pessoas. Não tem aquela da palavra dita, não volta? Ele falou assim: a porta nunca vai voltar a ser a mesma. Porque ela tá cheia de furo. Então, quando vocês forem pensar e falar de uma maneira mais ríspida com alguém, sabe, uma grossa gritando, pensa no coração como essa porta, sabe? A pessoa pode até perdoar. Um bichinho. A pessoa pode até perdoar, mas a marca fica. E, porque esquece. Não esquece, gente. Se você esquecer é perder a memória. Você pode até perdoar, você pode, mas aquela dor sempre vai ficar. E às vezes numa briguinha você lembra daquilo, entendeu? Então, cuidado com os pregos que que a gente coloca nas portas dos outros, que é o coração. Então, como eu falei, 2 dicas para melhorar a comunicação, porque eu falei de tanto problema da comunicação, vamos amenizar um pouquinho. Primeiro, espere o tempo para falar, tá? Por quê? No calor do momento, às vezes a gente tem que se calar. Porque se eu falo alguma coisa no calor do momento, acontece a história da porta. Então, magoa a pessoa. Então, não, mas eu preciso falar tudo que eu quero falar, porque todo mundo tem que me ouvir, ele tem que me ouvir. Não, ele não tem que te ouvir. Ela não tem que te ouvir, entendeu? Obrigada, gratidão. Ela não tem que te ouvir. Ela tem que te ouvir, mas ela tem que te ouvir direito, porque se você fala certas coisas, vai te magoar. Então, espere um tempo. Eu aprendi isso. Depois vocês veem o começo da live que eu falo um pouquinho da minha história de comunicação. Então, quando eu comecei a me comunicar, às vezes eu queria já falar na hora e não tava dando certo. Aí depois eu vi, cara, eu tô quebrando a regra que eu me dei de não falar na hora, que eu já vi que não dá bom. E às vezes passa 2 dias do acontecido, a pessoa às vezes nem tá de boa, nem tá de boa não, desculpa, nem tá lembrando e tal. Aí eu sento com calma, porque às vezes eu sou muito sensível, aí às vezes eu choro, então eu já tô mais calma, né? E aí eu falo. E aí já vem a segunda dica. Fale o que você sentiu. Porque o que acontece, gente? Eu não sei o que tá passando na sua cabeça e você nem na minha. Então, às vezes, para você foi criado diferente de mim, então você discutir as coisas na base da porrada, do grito, é normal. E eu já falei que não é normal, é comum. Só que eu não fui assim, entendeu? Então, você começa a falar assim pra mim, eu fico extremamente magoada. E se eu não falar que me magoou, às vezes a pessoa nem, sabe, nem tchum. Então,
Fale que você se magoou. Ou então que te feriu, que te trouxe, te deu insegurança, te deu raiva, te deu. Mas fale. Para a pessoa saber que quando ela faz isso, você se sente disso. Pode ser que ela faça de novo? Possa. Né? Às vezes é um padrão dela falar desse jeito, mas eu acredito que quanto mais vezes você falar que te magoou, que não foi legal, mais a pessoa vai ficando consciente. Então, fale o que você sentiu e veja como pode melhorar. Não é só falar, eu fiquei magoada. Fiquei magoada e o que eu posso fazer pra gente não fazer isso? Então, o que eu posso te ajudar para você melhorar a comunicação? Sabe? Buscar a solução também, não só reclamar, não falar só que magoa, mas buscar a solução. O que a gente pode aí já vai no casal, tá? O que a gente pode fazer como casal para crescer junto? E aí, se for pai e filho, o que a gente pode crescer como pai e mãe para a gente crescer juntos, entendeu? Que aí muda a coisa toda. Você sai daquela coisa da crítica, você sai do vitimismo, de que, ai, a coitadinha, eu fiquei magoada e tal. Ficou magoada, mas e aí? Entendeu? E você começa a focar na solução. O que eu posso fazer? Não é só o reclamar, não é só o, sabe? Então, essas são. O livro dá várias dicas. Eu comprei o livro Comunicação Não Violenta para saber até mais. Mas o livro dá várias dicas. Ele dá. Aí eu resolvi só pegar essas duas mesmo: de tempo, não fale na hora e diga como você se sentiu e pergunte como é que eu posso melhorar, como é que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para não ter isso. Eu vou tentar não falar na hora, eu vou tentar, entendeu? Você também vai procurando a solução. Eu tenho certeza que vai melhorar. Então, pessoas, essa live bem tardona é porque esse assunto é realmente algo que eu já sofri muito, que muita gente sofre, a comunicação. Estudem, né? Leiam livros, se conheçam, procuram saber qual o melhor jeito de falar, que hora é o melhor jeito de falar. E lembra da historinha da porta. Tudo que eu falar pro outro que magoar é como aquela porta cheia de preguinho. E a marca fica. Beleza? Gratidão aos notívagos aqui de plantão, né? O grupo amplamente, a Natália. Nath, que saudade. O George, a Lulu. Ah, a Lulu tem um restaurante maravilhoso, gente. Vocês têm que ir, tá? Então, agradeço vocês. E já falei, eu sempre falo. Do que valeu a pena estar aqui, esse horário da noite. E sugestões, o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. A tia Sandra entrando aqui agora. Sobre quais assuntos vocês quiserem, manda e aí a gente faz. Semana que vem eu devo fazer uma live com o Orlando, provavelmente. Essa live vai ficar 24 horas. E comuniquem, mas comuniquem assertivamente e na hora certa. Beleza? Então, ó, vou dormir porque já são o quê? 00:15, eu já virei abóbora. E amanhã já tem treino. E estamos aqui, galera. Tá bom? Gratidão, Jorge. Um beijo grande pra vocês e até a próxima live.